E, infelizmente, a grande mídia, que deveria ter o dever de informar corretamente as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, se omitem. E quando elas se omitem, elas simplesmente fazem com que a nossa crença sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo fiquem absolutamente distorcidas. Como é que nós podemos aceitar, num dia como esse, que pessoas no mundo estejam ali sobre a ameaça de serem mortas, elas, as suas famílias, as suas comunidades, as suas nações? Como é que a gente pode achar natural alguém ameaçar a destruição dessas pessoas? Como a gente pode achar normal, corriqueiro, uma notícia contendo esse tipo de comportamento de alguém que eu já classifiquei mais cedo como um nazista? E o nazista a gente nunca pode esquecer que é um supremacista, é uma pessoa que discrimina, é alguém que está no campo do autoritarismo, alguém que não aceita a diferença, alguém que faz do ódio uma ferramenta política. Enfim, isso tem que ser colocado como a coisa está sendo. Nós não podemos tratar de uma forma racional, de uma forma natural, alguém que está tendo um comportamento não republicano, não civilizatório. Então, essas coisas precisam ser, inclusive, mais sublinhadas por todos nós aqui do campo progressista. Bom, eu estou dando esse pontapé aqui no nosso espaço, e ainda bem que nós somos muito ouvidos, nós somos muito assistidos, e aquilo que eu já comentei com vocês mais cedo já está tendo muitas repercussões, muitas pessoas já começam, inclusive, a mandar mensagens aqui para mim. Eu mostrei no nosso encontro anterior essa imagem aqui, né, na capinha, que é uma imagem da capa de um livro publicado nos Estados Unidos. No Brasil ainda não tem esse livro, né? Que tem esse título, American Hitler. Trump e o culto, né, dos seus seguidores, né? Foi escrito por Ken Levy, né? E que é uma pessoa, um autor que escreveu livros sobre fanatismo religioso. Ele estudou o Jim Jones, que provocou aquele suicídio em massa algumas décadas atrás, e ele faz essa ponte com esse personagem, o Donald Trump, com Adolf Hitler, os mesmos mecanismos, a mesma prática que fez com que muitas pessoas se seduzissem por aquilo que ele estava dizendo. E esse fenômeno, ele atinge aqui o nosso país, porque nós estamos vendo, desde quando o Bolsonaro chegou ao poder, a sua devoção, a sua conexão com esse personagem e com as coisas piores que ele representa. O autor, só para vocês terem uma ideia, gente, ele aborda aqui, até anotei aqui para não esquecer, ele fala sobre como a figura de Trump disseminou o ódio, a discórdia, a intolerância, a violência, o autoritarismo, a ilegalidade e a grosseria. Então, como é que as pessoas vejam só, as pessoas se identificam com isso lá fora e aqui dentro, quando a gente pega um bolsonarista, é exatamente esse tipo de vocábulos que a pessoa também incorporou na sua vida, né? Quando a gente vê nas redes sociais uma série de seguidores de Bolsonaro também elogiarem o tempo todo tudo aquilo que está com o Trump e ao redor de Trump, o Elon Musk, as Big Techs, eles ufanam os personagens da extrema-direita no mundo, a gente vê que essas figuras aqui não são figuras inocentes, não. Elas estão a serviço desse tipo de insanidade nazista que está sendo colocada nos Estados Unidos. Nós temos o dever de denunciar isso, a proximidade do que eles fazem com essa coisa abjeta que está acontecendo lá fora, porque eles conestam, eles legitimam, eles fazem um discurso de que se destruir uma nação está dentro de um certo contexto de naturalidade, né? Eles acham que é normal alguém chegar e dizer que vai destruir uma nação inteira com 95 milhões de habitantes, gente. Trump volta a ameaçar Irã com ataques a pontes e usinas, se Estreito de Hormuz não reabrir. Vocês vão viver no inferno. Eu pergunto a você, a dona de casa, o trabalhador, o cidadão comum, o iraniano que está lá, nunca fez mal a ninguém, o que ele tem a ver com isso, gente? Por que ele tem que pagar esse preço? Ele tem que ser morto, ele tem que fugir. O que está acontecendo no mundo? Nós estamos vendo o que Israel está fazendo com o Líbano agora, um país que tem milhões de descendentes libaneses aqui no Brasil, que estão angustiados com o que está acontecendo lá, as pessoas estão sendo removidas sob a ameaça de morte. 20% de um país, gente, todas as pessoas saíram das suas casas. Como é que isso não vira um escândalo? Como é que Benjamin Netanyahu não é colocado como ele é, um nazista? Porque tem judeu nazista também, que é uma coisa absurda, né? Mas é isso que eles fazem, porque o nazismo é isso, é o racismo, é o supremacismo, é entender que uma outra nacionalidade, uma outra raça, uma outra religião são inferiores.
e, portanto, podem ser exterminadas. Então, gente, nós temos que denunciar o que significa o bolsonarismo nesse contexto, com a devoção com as linhas que eles seguem de Donald Trump. Trump volta a ameaçar Irã se Hormuz não reabrir até terça-feira. Bastardos loucos. Então, eles vão normalizando, eles falam dessas manchetes, mas sem sublinhar, Trump se comporta como Hitler e diz que, pumba, Trump faz a mesma coisa que os nazistas fizeram na Segunda Guerra Mundial e ameaça destruir uma nação. Gente, por que não se sublinha essas coisas tão óbvias? Óbvias para historiadores, para analistas políticos, para as pessoas que estão preocupadas com o que está por vir lá no Irã. E não é só no Irã, porque o Irã, na sua tentativa de sobrevivência, ele vai reagir também. Nós teremos ali a possibilidade de destruição de usinas de dessalinização em vários países ali no entorno. Nós podemos ter ali um êxodo em massa, populações todas saindo para sobreviver, isso tudo causado por um nazista, um psicopata. Então isso tem que ser alertado, isso tem que chamar as nossas atenções e tem que ser objeto de preocupação para nós aqui no Brasil também, né? Bom, com xingamentos, Trump ameaça Irã com bombardeios e pontes e usinas. Bom, falei muito disso, né, gente? Mostrei aqui os personagens aqui no Brasil. Como a gente tem que combater esses personagens. Esses filhotes de Donald Trump, esses discípulos do demônio, né? Porque, enfim, assim a gente tem que tratá-los.